Filipenses capítulo 1, versículo 6, diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Amém? Vamos ler juntos? Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Legal. Paulo está falando aqui aos filipenses e ele está falando sobre uma obra. Ele está falando da obra de Deus nas nossas vidas. E isso me lembra muito de construção civil mesmo, construção, obras. Não sei se temos algum engenheiro aqui essa noite, mas vou entrar um pouquinho nesse assunto de construção, se você me permitir. Não entendo nada sobre o assunto, mas a palavra de Deus nos ensina muitas coisas sobre isso que se aplicam às nossas vidas espirituais, físicas, os nossos relacionamentos, a nossa família, em todas as áreas da nossa vida. Vamos comigo? Sim ou não? Amém? Você já passou por alguma reforma na sua casa? Quantos? Levanta a mão, quero ver você. Até a musiquinha de fundo. Foi legal? Ficou bom no final? Alguns não? A maioria acho que sim, né? Mas o processo da reforma foi legal? Não, né? Esses dias, na verdade faz um tempo já, a gente teve uma reforma lá em casa, mudamos a fachada de casa lá, toda a parte externa, e é aquele poeirão, né? Lona para todo lado, cobrindo coisa, tira coisa de lugar, monta andaime, é gente que você não conhece. Eu acordei, o cara na minha janela aqui, assim, bom dia, né? Pedreiro lá. É um processo um pouco incômodo, né? Incomoda, atrapalha um pouco. Tem entulho, tem saco de lixo, tem passagem bloqueada. Você tinha que ir por esse lado, agora você só passa pelo outro. Material de construção empilhado lá. Se você já passou por uma construção, uma reforma, uma obra, você sabe do que eu estou falando. E se você não passou, talvez você já tenha passado na Marginal Tietê. Já passou na Marginal Tietê quando está lá em reforma? Né? Pista isolada, sirene, cavalete. Depois fica bom, mas antes de melhorar, sempre piora um pouquinho. E Paulo está falando aqui sobre uma obra de Deus nas nossas vidas. E se tem uma pessoa na Bíblia que entende de obra, de construção mesmo, de reforma, de processos em uma obra, é Neemias. Diga Neemias. Abra sua Bíblia lá em Neemias comigo, porque nós vamos aprender um pouquinho sobre construção com a vida de Neemias. Neemias está lá no Velho Testamento. Depois de Crônicas, Esdras, aí vem Neemias. Deixa aberto aí. Neemias sabia o que era construção, sabia o que era uma obra a se fazer. Na verdade, no capítulo 1 de Neemias, você vê a história e do livro todo com o nome dele. E ele recebe uma notícia muito ruim. Ele fica sabendo que na cidade de Jerusalém o povo de Deus estava passando por uma situação terrível. É o que o capítulo 1 diz. Uma situação de miséria. Os judeus que escaparam do exílio, que estavam lá na cidade de Jerusalém, eles estavam desprezados. Os muros da cidade estavam derrubados. E para uma cidade sem muros, naquela época, era como se a cidade estivesse totalmente vulnerável, totalmente sem importância. Os inimigos poderiam entrar a qualquer hora, pessoas indesejadas poderiam entrar, poderiam sair, poderiam saquear as casas, enfim, era uma bagunça. Não ter muros na cidade era algo muito ruim naquela época. E Neemias, ele fica triste, porque ele recebe essa notícia. Ele estava no palácio, ele trabalhava para o rei, mas havia uma necessidade no seu povo, lá na sua terra natal, lá em Jerusalém. Neemias, ele
levanta um clamor a Deus, ele chora, ele se lamenta, ele jejua. No versículo 3 do capítulo 1 você vê essas informações. E depois de ficar triste, depois de chorar, e depois de jejuar, Neemias ora. Ele reconhece a grandeza de Deus, ele reconhece a misericórdia de Deus, ele confessa os pecados dele e do povo. Versículo 5, versículo 7, você vê isso. E Neemias, ele decide fazer algo. No versículo 11, leia aí comigo. Versículo 11, capítulo 1 de Neemias diz assim: Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem. Está falando do rei. Neste tempo eu era copeiro do rei. Neemias, ele decide fazer algo. Bom, primeiro estágio de uma construção, e nós vamos passar por alguns estágios de uma construção, de uma obra aqui essa noite, mas o primeiro estágio é perceber que precisa de uma obra. Concorda comigo? Você olha para aquela cozinha da sua casa, você fica pensando e você fala, as mulheres, né, principalmente, puxa, esse azulejo podia ser diferente, né? Podia ter um armário diferente aqui, uma bancada. Você percebe que podia ser melhor. Neemias, ele pensa nessa situação, ele reflete sobre os muros da cidade de Jerusalém e ele chega a essa conclusão: podia ter muros aqui, e não tem nessa cidade. A cidade está desamparada, está esquecida, as pessoas lá estão envergonhadas. E eu quero te falar uma coisa: se você pensa em algo que precisa melhorar na sua vida, Deus tem obra para fazer em você. Quantos aqui podem se lembrar de alguma coisa na sua vida que poderia ser melhor, alguma coisa que poderia ser diferente, e que talvez você olhe e pensa, puxa, Senhor, eu queria que fosse diferente aqui. Eu vejo que aqui há uma grande oportunidade de mudança. Eu vejo que essa situação da minha vida, eu tenho errado por tanto tempo nisso, eu vejo que alguma coisa aqui não está dando certo. Parece que há muita dificuldade por esse caminho, alguma coisa aqui podia ser melhor. Eu olho para minha família e às vezes eu penso, alguma coisa pode ser melhor. Você pode estar pensando isso. Você pode olhar para o seu trabalho, olhar para a empresa onde você trabalha e pensar, alguma coisa aqui podia ser melhor. Se você é essa pessoa que pensa assim, eu tenho uma boa notícia para te dar. Deus tem uma grande obra para fazer ali. Antes de uma grande obra, vem uma grande indignação. Antes de um grande feito de Deus extraordinário na sua vida, vem uma grande preocupação e insatisfação de que algo poderia ser diferente. Neemias passou por isso. Ele percebe o que está ruim e ele decide fazer algo. Amém? Glória a Deus. No capítulo 2 de Neemias, a história continua. E Neemias, ele se mostra um homem de oração e de uma mente prática. Ele ora e ele age, ele ora e ele faz algo. Ele ora, em seguida ele vai lá e fala com o rei, no versículo 4. Leia comigo, Neemias 2, versículo 4, diz assim: Disse-me o rei, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: Se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. Bom, ele orava e fazia. Sabe que quando você está num momento de decisão, ele estava numa reunião com o rei fala para ele, o que você quer? E ele ora baixinho, sabe a oração em pensamento, Senhor, me abençoa agora que eu não fale besteira, que dê tudo certo e tal. E aí ele fala para o rei, rei, se eu tiver aí um crédito com você, eu gostaria que você me enviasse, para que eu reedifique aquela cidade, aquele muro. Muito boa essa situação. Quantos de nós, às vezes, numa situação importante, numa situação difícil, a gente não para, a gente não ora, a gente não reflete. Não reflete. Tá certo, né? Refletir sobre esse assunto. A gente não clama a Deus, a ajuda de Deus. Eu estava aqui pensando, falei, Senhor, sobe na minha frente aqui nesse altar essa noite. Eu preciso que nós tenhamos esse hábito de trazer o Senhor para as nossas vidas, amém? Neemias, ele é um homem de palavra, ele combina um negócio com o rei aqui, no versículo 6, ele fala às claras, eu preciso de tanto tempo,
E o rei pergunta para ele no versículo 6, quanto tempo você vai precisar ficar fora? E ele fala, Senhor, rei, eu preciso de tal tempo. Acordou a data ali, e tal data ele estava de volta. Um homem de palavra, um homem que negocia as claras. Neemias, ele é ousado, ele pede ao rei tudo o que ele precisa. Ele pede cartas para que ele não seja barrado no meio do caminho, ele pede material para construir, ele enumera as coisas, ele planeja a obra. E aqui nós pensamos nós percebemos aqui um segundo estágio de uma obra. Primeiro você percebe que precisa da obra, legal? Segundo ponto, você precisa planejar essa obra. Diga comigo, planejamento. Planejamento. Legal, qual é o caminho? Por onde eu começo? Com quem eu devo falar? Aonde eu devo ir? Quais passos eu preciso dar? Nas nossas vidas, o caminho é um só. Para a sua família, para o problema que você está enfrentando, João 14:6, Jesus ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu não sei se você entrou aqui, talvez hoje, pensando, se você está nos assistindo e pensando, minha vida está ruim, eu não estou feliz com a minha vida, algo de errado, eu não sou feliz, as coisas parecem que não funcionam para mim. Eu quero te falar, Jesus é o caminho. Amém? É uma boa notícia, Jesus é o caminho. Você precisava de uma direção na sua vida essa noite? Jesus é o caminho, guarda essa palavra. Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém chega ao Pai se não for por Ele. Jesus é o caminho para a transformação nas nossas vidas. Mas a verdade é que a gente tenta do nosso jeito, não é? A gente é bom em tentar com as nossas próprias forças. A gente se esquece de Deus. Muitas vezes a gente até sabe que lá no fundo a gente sabe, todos nós sabemos que o que Deus fala é o melhor, mas às vezes a gente tenta, né, do nosso jeito, a gente vai na nossa própria força, a gente faz os nossos próprios planos, a gente não consulta a Deus. Planejamento para um filho de Deus é igual oração, é igual trazer a Deus para o seu negócio, para o seu problema, é igual buscar ouvir de Deus e entender dele o que Ele dirige para você naquele momento, qual é a direção, qual é o passo que você precisa dar naquele momento. Não faça na sua força, não vá na sua própria capacidade, traga o Senhor para o seu projeto e vai dar certo. Provérbios fala, confia no Senhor, não te apoie no seu próprio entendimento, reconhece Ele em todos os seus caminhos, e tudo que você fizer vai dar certo. Amém? Glória a Deus. Então nós estamos falando de uma obra a ser feita, estamos falando de planejamento, e logo adiante no capítulo 2 mesmo de Neemias, eu vou falando só os pontos mais relevantes dessa construção, para a gente não perder muito tempo. Mas no versículo 9, você vê aqui no capítulo 2, versículo 9, que existiam ali oposições, inimigos contra a vida de Neemias. No versículo 9 diz assim, então fui aos governadores da além do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Versículo 10, disso ficaram sabendo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Inimigos se levantam ali contra Neemias, Sambalate e Tobias, né? São homens aqui que representam a oposição do diabo nas nossas vidas. Como é que alguém pode ficar infeliz em ver outra pessoa ser abençoada? Eu falei disso semana passada, mas o diabo é assim, ele não se alegra em ver bênçãos sobre o povo de Deus. E eu vou te falar uma coisa, num terceiro estágio da obra, toda obra tem imprevistos, diga imprevistos, oposições. Você precisa contar com isso. Se você for um bom planejador aí de obra, você tem que pôr uma margem a mais de material, porque pode quebrar o piso, porque pode
enfim, dar uma chuva lá, estragar o cimento, a areia, alguma coisa pode acontecer, ou você ter calculado errado, então você põe uma margenzinha a mais, porque algo imprevisto pode acontecer no meio do caminho. De repente você começou a fazer aquele muro, aquela divisória, e percebeu que não vai ficar bom. Aí você quebra, desfaz aquilo, então você gastou tijolo ali, gastou cimento. Acontece, na obra acontece. Tem gente que orça uma obra, aí quando vai ver ficou 3 vezes mais caro. Já aconteceu isso aí com você? Acontece, porque imprevistos. E eu preciso aqui, como um irmão seu em Cristo, te avisar que na sua vida vai haver oposição do diabo. Eu preciso te avisar. Você precisa estar pronto para isso, porque vai acontecer. Vai acontecer, não é porque a gente é crente e louva a Deus e que o inimigo é derrotado, sim. Ele está debaixo dos nossos pés, sim. Mas que ele vai tentar se opor na sua vida, ele vai. Que ele vai tentar jogar alguma coisa para te confundir, para te desanimar, para te deixar para baixo, para fazer você desistir da obra, ele vai fazer isso. Então, espere isso, conte com isso. Esteja pronto para quando ele vier. Amém? Essa parte não é muito legal de dar amém, né? Mas, enfim. Neemias, ele se posicionou radicalmente contra os inimigos. Ele não deu crédito ao que eles falaram. Ele se guardou por um momento. Se você olhar aqui, versículo 11 do capítulo 2, lá no final ele fala aqui, ó. Versículo 11. É isso aí, versículo 11. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite me levantei, versículo 12, e uns poucos homens comigo. E está escrito aqui, ó: não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Ele estava ali com algumas pessoas, mas ele, por aquele tempo, naquele momento, ele não contou o plano todo para ninguém. Tem momentos nas nossas vidas, isso me faz pensar, que existem momentos nas nossas vidas que o mistério, o propósito, a obra é entre você e Deus. Sabia? Tem momentos que não é para falar. Tem momentos que é para você guardar a visão que Deus te deu. Tem momentos que é para você colocar diante do seu Pai. A palavra de Deus diz: aquele que te vê em secreto, Ele vai te recompensar. Aquele que vê quando você dobra o seu joelho e ora no seu tempo diário com Deus, Ele vai te recompensar. Ele vai agir em teu favor. Tem hora que não dá para sair contando para todo mundo, porque os inimigos talvez vão usar aquela informação para algo ruim. E Neemias faz isso. Mas também logo depois ele percebe, mais para frente no texto, você lê lá no versículo 16 e 17, que aí chega a hora dele falar. E aí ele fala. Ele abre ali para o povo aquelas coisas. No versículo 16, lá no finalzinho, ele falava: pois até aqui eu não havia declarado coisa alguma. Então lhes disse, versículo 17, capítulo 2. Então lhes disse: estáis vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada, suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém. Aí ele fala. Quando chega a hora certa, ele divide a visão, ele encoraja aquele povo a se unir a ele naquela grande obra. Então tem momentos da gente ficar em silêncio com Deus, e tem momentos de nós nos levantarmos e declararmos a visão que Deus nos deu, o propósito dele, a obra dele nas nossas vidas. Amém? Em que tempo você está? Em que tempo você está? Até agora, tudo isso que eu estou falando, onde você está? Você já planejou algo? Deus colocou algo no seu coração, uma insatisfação de algo que precisa mudar na minha vida. Algo precisa mudar na minha vida. Você já se sentiu assim? Eu me sinto todo dia. Tem coisa na minha vida que tem que mudar, não pode ficar desse jeito. Vamos planejar. E às vezes você planeja, começa a fazer, e o diabo se levanta, e às vezes você desiste. Te derrubou. Não, seja forte, converse com Deus, tenha intimidade com Deus. Viva o que Deus tem para você, não deixe o diabo roubar isso. Amém?
Amém. Bom, no capítulo 3, se você precisar virar a página da sua Bíblia, no capítulo 3, o capítulo 3 é muito bonito, no livro de Neemias, porque começa a mostrar uma galera, diz assim, uma galera. Olha o que diz aqui, Deus preparou para Neemias um time para ajudá-lo. O primeiro versículo do capítulo 3 já fala, então se dispôs Eliasibe, se dispôs. Teve um lá que falou, eu vou com você. E você vai lendo, tem um monte de gente. Versículo 2, junto a ele edificaram os homens de Jericó. Tinha mais gente. Versículo 3, os filhos de Asenaá também edificaram. E tem um monte de gente, vai falando. Versículo 4, ao seu lado teve Meremote, filho de Urias. Versículo 5, ao lado destes repararam os tecoitas. Se juntou uma galera lá. Versículo 6, Joiada e Mesulão. Versículo 7, junto deles Melatias, Gibeonita, Jadom. Versículo 8, ao seu lado Uziel, filho de Araías. Versículo 9, junto destes Refaías, filho de Ur. Versículo 10, ao seu lado Gedaías, filho de Arumaf. Enfim, um monte de gente aqui. Vamos fazer um negócio? Fica de pé um minutinho. Dá um 360 aí. Olha essa galera que está do seu lado. Eu tenho uma boa notícia. Você não está sozinho. Você pode aplaudir a Deus por isso? Deus preparou uma grande família que está com você. Pode sentar. Deus preparou uma grande família para te ajudar na boa obra que Ele começou na sua vida. Samuel falou aqui do bunker, são grupos. Na igreja tem ministérios, tem grupos. Se você não é ligado a ninguém, você entra aqui, sai e não conhece ninguém, você está desperdiçando um timaço. Camisa 10. Irmãos que vão te ajudar a construir a obra que Deus tem na sua vida. Nós precisamos de pessoas. Essa é minha quarta lição. O quarto estágio aí da obra. Você pode ter material para fazer a reforma na sua casa. Você pode ter ficado incomodado e achar que precisa pôr a mão na massa e reformar ali. Você pode fazer planejamento, você pode desenhar tudo, fazer as contas. Mas se você não tiver uma equipe, não vai dar certo. Ou talvez vai demorar muito mais se você for fazer sozinho. É indispensável você ter uma equipe com você para reformar a casa, concorda? Para essa obra que Deus tem para a sua vida, para esse casamento que precisa de uma reforma, você precisa de pessoas para te ajudar. Para essa situação financeira na sua vida que você precisa mudar, enfim, você precisa de pessoas para te ajudar. Se os irmãos não conseguirem te ajudar em dinheiro, eles vão te dar ideia, eles vão orar por você, vai todo mundo procurar junto. Esses dias nós tínhamos uma pessoa do ministério que precisava encontrar uma casa para morar. Todo mundo se mobilizou para procurar a casa. E ela achou. Você tem uma família, irmão. Você tem uma família. Você não está sozinho. Deus te ama tanto que Ele criou a igreja para que você não fique sozinho. Amém? Amém. Em Tiago 5,16, não precisa abrir. Tiago ele fala lá: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode a oração feita por um justo. É esse relacionamento que Deus espera de nós, que nós sejamos uma igreja viva, uma igreja que abraça o irmão mesmo, que se importa, que se precisar vai no hospital, visita, se precisar deixa o seu conforto, põe a mão na massa, vai ajudar. Uma vez nós
vimos a necessidade de um irmão no nosso ministério, financeira mesmo. Cada um se mobilizou, um trouxe um alimento, outro trouxe outro. Lotamos o porta-mala do carro e a gente chamou aquele irmão e falou assim: a gente quer te abençoar. Quando a gente abriu o porta-mala, ele quase caiu para trás, ficou emocionado, porque ele precisava. E a gente se importou. Não fui eu sozinho, foram muitos irmãos juntos. Isso é igreja. Seja bênção na vida de alguém. Seja bênção na vida de alguém. Se importe com o irmão que senta do seu lado. Pergunte o nome dele. Sirva a vida dele. Ore por ele. Isso é igreja. Amém? Legal. Capítulo 3, versículo 28. Diz assim. Está comigo? Capítulo 3, versículo 28 de Neemias diz assim, para cima da porta dos cavalos repararam os sacerdotes, cada um defronte da sua casa. Há um ensino poderoso aqui nesse versículo, que cada um fez o que estava de frente da sua casa. Era um muro enorme, e a estratégia foi essa: cada um fez o que estava na frente da sua casa. E embora nós precisamos de um time junto com a gente numa obra, existe algo que eu posso fazer e você precisa fazer a sua parte. Amém? Se você é um engenheiro, você precisa comandar a equipe, é a sua parte. Se você é o chefe da casa ou a patroa da família, você precisa estar ali, vendo se o cara vai caprichar, se não vai caprichar, né? Fazendo plantão ali, ver se o cara não suja a parede errada que não tinha que sujar. Você precisa fazer a sua parte. Neemias colocou bem claro isso para aquele time de sacerdotes. Cada um fez o que estava na frente da sua casa. A gente está cansado de ouvir isso aqui, mas eu vou dizer de novo essa noite: Deus não vai fazer aquilo que você pode fazer. Deus não vai fazer aquilo que eu posso fazer. A minha parte é comigo. O que está de frente da sua casa? Essa é a minha pergunta essa noite. Qual é a parte que depende de você? Qual é a parte que você pode fazer? Está no teu alcance. Você tem capacidade de fazer aquilo. É perdoar alguém? É consertar as coisas com alguém? É fazer um curso? É se matricular em alguma coisa? O que está ao seu alcance? Que Deus te incomode essa noite para fazer o que está ao seu alcance, amém? Essa é uma estratégia maravilhosa. Esse é um ensinamento maravilhoso. Às vezes a gente ora, somos espirituais e a gente deixa tudo nas mãos de Deus. Glória a Deus por isso, é verdade, tudo está nas mãos de Deus. Mas Deus te deu entendimento, Deus te deu sabedoria, Deus te deu alguns recursos que estão já nas tuas mãos. Talvez você não enxergue, para aquela multidão toda para alimentar aquele problema. Talvez alguém poderia dizer: não temos nada, mas eles tinham os pãezinhos, os peixes de um garotinho. Era algo que eles tinham nas mãos. Aquela viúva que estava para morrer, toda endividada, morrer porque faltava recursos, ela estava só falando: vou fazer esse bolo aqui, eu e meus filhos, e vamos morrer, não tem mais esperança. Ela tinha algo em casa, ela tinha azeite, ela tinha farinha, ela tinha algo em casa. E talvez quando nós estamos tão mergulhados no nosso problema, na nossa dificuldade, às vezes a gente não consegue, a gente olha, mas a gente não enxerga o que a gente tem. A gente olha e a gente não percebe o que Deus já nos deu e que está ao nosso alcance, que está nas nossas mãos. Por isso que é bom termos irmãos conosco. E eu quero te dizer essa noite: você tem algo nas mãos. Pensa um pouquinho, peça para Deus te mostrar. Você tem algo ao seu alcance para essa obra gloriosa que Deus está fazendo em você. Para corresponder a essa insatisfação
dentro do seu coração, esse anseio por mudança, tem algo na sua mão, tem algo de frente da sua casa, tem algo ao seu alcance. Amém? Amém. Quando eu faço a minha parte, Deus faz a dele. Amém? E a parte dele é milagre, é fazer aquilo que não está ao nosso alcance. Quer viver milagres? Quantos querem viver milagres de Deus? Uou! Eu preciso viver milagres de Deus. Que nós possamos fazer a nossa parte e clamar a Deus para que Ele faça aquilo que não está mais no nosso alcance. Isso é milagre. Milagre é quando Deus faz aquilo que eu e você não podemos fazer. Não podemos fazer, é graça, é milagre. Eu e você, nós não merecíamos estar aqui essa noite, mas Deus te salvou. Só você e Deus sabe de onde Deus te tirou, para que você estivesse aqui essa noite. Deus faz milagres. Alguém pode dar um aleluia aí? Deus faz milagres. Ele já fez no passado, vai continuar fazendo hoje e amanhã. Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não muda, nele não há sombra de variação, não há mudança. Ele é perfeito, Ele é fiel. Isso nos dá estabilidade, isso nos dá segurança. Deus é fiel em todas as suas promessas. Amém? Amém. Provérbios 20, só para dar uma cutucada. Deus nos dá umas cutucadas. Provérbios 20, versículo 4 diz assim: o preguiçoso, diga preguiçoso, não lavra por causa do inverno, pelo que na cega procura e nada encontra. Eita Deus, tem algo que a gente pode fazer? Não sejamos preguiçosos. Se Deus te deu um trabalho, fique feliz, acorde feliz cedo, tome banho, se arrume, vai trabalhar, meu irmão. Não fica aquela coisa, vou, não vou, o que eu posso dar de desculpa para não ir hoje? Fala Jesus. Trabalhe, para de ser preguiçoso. Precisa levar o filho, preciso levar meu filho na igreja. Vai, leva, trabalha. Quem leva o filho para a igreja não vai buscar, né? No cemitério, alguém já disse isso. Trabalha, faz alguma coisa, ajuda aí. Não seja preguiçoso, amém? Versículo 13 do mesmo capítulo em Provérbios 20, diz lá: não ames o sono, para que não empobreças. Abre os olhos e te fartarás do teu próprio pão. Provérbios, sabedoria para as nossas vidas. Quem gosta de dormir? Eu gosto de dormir. Dormir é bom, né? Dormir é maravilhoso. Uma das 7 maravilhas do mundo é dormir. Eu concordo com isso. É bom, né? Em paz me deito e pego no sono, porque o Senhor me abençoa, porque o Senhor me faz repousar em segurança. Ô glória! É bom, né? É bom. Dormiu? Recuperou a energia? Acorda, abre os olhos e vai comer o teu pão. É o que está dizendo aqui. Tem tempo para descansar, mas se levante, agradeça a Deus. Mais um dia. Às vezes a gente levanta tão desanimado. Puxa, estou nesse problema há tanto tempo. Puxa, mais um dia no problema. Não, é menos um dia naquele problema. Passou um dia, menos um dia. Está mais perto da coisa se resolver. Está mais perto de Deus te abençoar e fazer um milagre. Então levante feliz. Acorde feliz. Trabalhe. Deus vai te abençoar, me abençoar. Amém? Amém. No capítulo 4 aí em seguida, logo no comecinho do capítulo 4, a gente vê de novo os nomes lá dos infelizes lá. Tendo Sabalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira, se indignou muito, escarneceu dos judeus. Ele ficou bravo, inimigo do povo de Deus. Inimigo, não está feliz. O inimigo de novo. Às vezes acontece isso. Resista ao inimigo quantas vezes forem precisas. Acho que eu falei tudo errado. Português, né? Resista ao inimigo quantas vezes for preciso. Amém? Fique você pensando que porque teve uma vitória, porque colocou o diabo para correr um dia que está tudo certo, ele nunca mais vai vir.
Se ele vier de novo, põe ele para correr de novo. Se ele vier 200 vezes, põe ele para correr 200 vezes. Amém? O inimigo de novo aí, ó. Mas no versículo 23, Neemias ele diz lá, ó, nem eu, nem os meus irmãos, nem os meus moços, nem os homens de guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Sexto ponto aqui numa construção, você precisa de instrumentos, diga, instrumentos e ferramentas. Concorda? Se você não tiver uma colher de pedreiro lá, o cara não vai conseguir fazer muita coisa. Você precisa de uma peneira lá para peneirar a terra, enfim. Precisa dos materiais de construção e precisa dos equipamentos. Deus nos deu equipamentos para construirmos a obra dele nas nossas vidas. Você acredita nisso? Quais são as armas que Deus nos dá? Neemias foi dormir com as armas. O exército dele, todos que eram do time dele foram dormir com as armas. Quanta gente aqui na hora que vai dormir, o diabo ataca. Talvez você põe a cabeça no travesseiro e pensamentos ruins vêm. Coisas de desânimo, pecados. Deus está dizendo aqui, vai dormir com as armas. Amém? Vai dormir com as armas. As nossas armas são poderosas, a palavra de Deus diz. O louvor é uma arma poderosa. A oração é uma arma poderosa. A palavra de Deus é uma arma poderosa. Vai ler um capítulo da Bíblia antes de dormir. Seus pensamentos vão mudar. Cante um louvor, adore ao Senhor, chore na presença de Deus, rasga o teu coração. E vai deitar, quero ver pensamento ruim vir sobre você. O diabo já está longe já. Amém? Você precisa se revestir das armas que Deus te deu. Se quiser saber mais, leia lá Efésios 6. Fala das armas, armadura de Deus nas nossas vidas, a verdade do Evangelho, a verdade, a palavra de Deus, a espada, o escudo da salvação, o que Deus fez na sua vida, a certeza de que você tem um propósito, de que você é amado pelo Senhor. Tudo isso são armas contra as mentiras do diabo. Amém? Legal. Neemias 4, no versículo 6, Neemias fala assim, ó: assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade. Até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. No meio de tudo isso aí, eles têm um grande resultado. O muro estava já na metade da altura. Bom demais. Eu quero te falar uma coisa: seu muro está subindo. Você pode não perceber, você pode não parar para reparar, mas o que Deus está fazendo na sua vida, na sua família, na sua casa, no seu coração, está subindo, está crescendo. É um passinho a mais, é um culto a mais, é uma oração, é uma decisão certa que você toma na presença de Deus e o muro vai crescendo. É uma decisão de se batizar, de entrar num grupo de estudo, de fazer amizades na igreja e o muro vai crescendo. Eu agradeço a Deus, eu louvo a Deus, porque Ele jamais desiste de nós. Deus é tão maravilhoso, Deus é tão bom, que Ele não desiste de nós. Seu muro pode ter sido apedrejado aí, golpearam seu muro, está um pouquinho quebrado, já estava aqui, ó, voltou a ficar aqui. Mas ele vai crescendo. Deus te renova, Deus cura teu coração e o muro vai crescendo. Ele é fiel. Quando você achava mais que não teria recursos, acabou o tijolo. Parece que acabou a vontade de viver.
Parece que é tão difícil as coisas. Mas Deus te renova. Deus toca a tua vida. Deus fala com você que não acabou. E o muro vai crescendo. Amém? Agradeça a Deus porque o muro da tua vida está crescendo. Agradeça a Deus porque há um propósito e ele vai se cumprir. Há um sonho, há uma obra que Deus começou na sua vida e a palavra de Deus diz que eu estou certo de que Ele é fiel para completar. Ele é fiel. Não deixe o inimigo tirar o seu ânimo. Não deixe as situações roubarem o teu ânimo, a tua paz. Continue. Continue. A cada dia vai aparecer, dia após dia. A obra de Deus vai se manifestando e vai se tornando evidente na sua vida. Amém? Último ponto que eu quero dizer aqui, Neemias 6, versículo 3. O inimigo de novo, eles tramaram lá uma situação. E eles chamaram Neemias e falaram: precisamos de uma reunião com você, é urgente, é importante, precisamos falar com você. Eles queriam distrair, diga distrair Neemias do que ele estava fazendo. Mas no versículo 3 do capítulo 6 ele diz lá: enviei-lhes mensageiros, Neemias, enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que eu não poderei descer daqui. Porque eu cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Tem horas na sua vida que você tem que negar propostas, que você tem que dizer para pessoas, para situações, para pensamentos: calma aí, eu estou fazendo uma grande obra aqui. Deus está fazendo uma grande obra na minha vida. Eu não tenho tempo para isso. Eu não tenho tempo para isso. Você está entendendo o que eu estou falando? Tem coisas que você tem que negar e dizer não. Tem coisas que você tem que falar: não é para mim, não é para agora. Eu estou focado aqui. Deus está fazendo uma obra na minha vida. Esses amigos aí que querem te levar para longe de Deus, diga não, diga não. Fala: não dá, agora não dá. Agora não dá. Não posso descer. Tem uma grande obra que Deus está fazendo na minha vida. Numa construção isso é importante. Porque se o pedreiro ficar lá jogando baralho, né, assistindo televisão, se ficar distraindo com muitas coisas, o negócio não vai sair. Não é verdade? Deus quer que você tenha os seus olhos nele. Não foque no problema. Não foque no que falta para você. Olhe para Jesus. Amém? A obra vai terminar. A obra vai terminar. Eu vi aqui umas pesquisas na internet. O IBGE falou, fez umas pesquisas sobre comportamento de empresas. E eles constataram lá que nos últimos anos, aqui no Brasil, isso é atual, mais empresas foram fechadas do que abertas. E eles estavam falando lá que um outro levantamento mostrou que apenas 38% das empresas abertas sobreviveram depois de 5 anos de operação. Porque as pessoas se distraem, elas se perdem, elas enfraquecem, enfim, sua postura, as coisas decaem. E isso foi feita uma pesquisa com pessoas também, um site, um portal de administradores na internet. Eles mostraram aqui que eles têm uma estimativa de que apenas 8% das pessoas em geral alcançam os objetivos de vida que elas idealizaram. Mas eles constataram aqui que em todas as pessoas que alcançam os seus objetivos, elas têm uma mesma, um mesmo padrão comportamental diferenciado dos demais. Elas tinham persistência, elas tinham disciplina, elas encontravam um propósito, uma alegria, uma diversão no meio do caminho. Elas mudaram de atitude sempre que foi necessário. Isso é comprovado. Se você ficar firme, você vai chegar lá. Deus vai fazer na sua vida. As pessoas desistem e elas perdem porque elas desistiram. Mas a palavra de Deus diz que nós não somos dos que retrocedem, amém? Quem aqui está no time dos que não retrocedem? É tanto falado que há crises, enfim, que a igreja às vezes, a igreja tem crises na sociedade, as pessoas cada vez se corrompem mais, enfim. Se tem um negócio, se tem um lugar, olha aqui, irmão, se tem um lugar que está em crise, eu já falei isso aqui, é o inferno. Está entendendo? O inferno está em crise. Não é a sua vida, não é a sua casa, não é a sua família.
O inferno que está em crise. Porque a minha Bíblia diz que as portas do inferno estão sendo chutadas por uma igreja que chuta. E que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Jesus, que somos nós, eu e você. Amém? Pensa aí um minutinho, fecha os seus olhos. Vamos ficar de pé. E eu quero que você pense o que Deus quer de você, da sua vida. O que está ruim na sua vida hoje? Neemias 6,15, escute isso. Diz assim: acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias de obra. Há uma obra a ser completa na sua vida, a ser completada. Há um caminho a seguir e nós não vamos desistir. Abra sua boca, fale com o Senhor. Como está a sua vida? Que áreas você precisa de um agir de Deus, de uma obra especial na sua história de vida? Coloca isso diante de Deus. Diga: Senhor, eu preciso de uma obra do Senhor na minha vida, nesta área, em nome de Jesus. E eu vou dizer mais: se essa pessoa é você, sai do seu lugar, vem aqui, nós queremos orar junto com você. Se você diz: eu preciso que Deus me ajude a planejar, me ajude a passar por essas fases, eu preciso de pessoas, eu quero completar a obra que Deus colocou no meu coração. Pode sair do seu lugar, vem aqui, nós queremos orar por você. Você entende que tem algo a mais para você viver e que você está vivendo, tá vivendo abaixo do que Deus sonhou para você. Não é possível que seja só isso que Deus tem para você. Deus trabalha na tua indignação. Deus trabalha no teu desconforto. Na minha angústia, o salmista diz: eu clamei ao Senhor e Ele me ouviu, mas foi na minha angústia. Clame ao Senhor nessa noite, no meio da sua angústia. Ele vai te ouvir. Amém? Amém?